A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel, né? Vamos ver hoje a parte 2, né? Na parte um, nós falamos sobre o sonho de Daniel. E agora, na parte 2, nós vamos falar sobre a interpretação do sonho. Amém, irmãos? Então, peço aos irmãos que se preparem desde já para nós darmos início, né, ao estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos iniciar aqui, irmãos, do capítulo 7, né, versículo 15. Que diz assim: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então nós sabemos, né, que Daniel ele teve a revelação do sonho do rei Nabucodonosor, né? Mas a visão que Daniel teve, ele ainda não tinha compreendido muito bem, né? Aos 7,16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Então, irmãos, a Bíblia, ela não revela como pode, né, Daniel estar dormindo e, ao mesmo tempo, aproximar-se do anjo pedindo a interpretação da visão. Então, o que que a gente acredita, irmãos? É possível que Daniel tenha tido a mesma experiência de Paulo, né? E quando ele teve as revelações do Senhor, né, quando Paulo teve as revelações do Senhor, a palavra de Deus diz que ele não sabia se estava dentro ou fora do corpo, né? Então é possível que Daniel tenha tido também a mesma experiência, né? Versículo 17 diz: Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então o anjo diz para Daniel que as quatro bestas, né, os quatro animais que ele viu, representam quatro reinos, a mesma sequência de impérios que Nabucodonosor tinha visto no sonho. Por isso que não foi revelado aqui quais eram os quatro reinos, né? No versículo 18 e 19 diz assim, ó: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Então, irmão, Daniel, né, interessante aqui que Daniel ele não perguntou sobre os outros animais, né? Ele teve o desejo de conhecer o quarto animal. Então, quando fala aqui dentes de ferro, representa o quê? Representa o Império Romano, né? As unhas do quarto animal eram de bronze, ou seja, o mesmo elemento do reino grego. Então, o que que isso nos mostra, irmão? Isso nos mostra que o Império Romano, ele ainda existia no Império Romano a influência do Império Grego, né? Principalmente no que diz respeito à língua e à cultura, né? Versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram três, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que era dos seus companheiros. Irmãos, Daniel ele perguntou apenas sobre o quarto reino, né? E não perguntou sobre os outros três reinos. Por quê? Porque ele já estava, né, vivendo no tempo do leão, né? O tempo da Pérsia e da Grécia não havia chegado. Então aqui fala, né, que era muito mais robusto do que os seus companheiros. Ou seja, era um chifre que sobressaía em relação aos outros, né? Então o chifre pequeno, irmãos, a palavra de Deus diz que ele vai lutar, né, com três reinos, né? Vai lutar contra três reinos. Quando que isso vai acontecer? Na ocasião da formação dos 10 chifres, né? Ele vai lutar contra três reinos, contra três chifres. E o anticristo ele vai vencer esses três chifres. Mas os reinos eles vão continuar. Por isso que a besta tem 10 reinos, né? Ou seja, ele vai lutar contra esses 10 reinos, mas esses três reinos eles vão continuar, né? Então, quando fala que ele era robusto e muito forte, né? Lá em Provérbios faz menção dele, né? Vamos ver lá em Provérbios 6, versículos 12 e 13, que diz o seguinte, né? Provérbios, capítulo 6, versículos 12 e 13.
que diz o seguinte, né, só um minutinho aqui que eu estou acessando aqui a Bíblia. O homem mau, né, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Então nós vemos aqui pés como os de urso, né? Acena com os olhos, fala com os pés, pés como os de urso, né? Então é o chifre pequeno que surge no meio dos 10 chifres, né? Então lá em Daniel 8, a gente vai ver que o chifre pequeno ele surge no meio de um contexto histórico de Antíoco Epífanes, né? E aqui no capítulo 7 nós estamos vendo que o chifre pequeno ele surge no meio de 10 chifres. 7:21. Eu olhava e eis que este chifre fazia a guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então esse chifre pequeno, irmãos, ele vai perseguir tanto judeus quanto cristãos, né? Judeus e gentios. As duas casas de Israel que creem em Cristo, né? Então o chifre pequeno, irmão, não vai perseguir só os judeus. Ele vai perseguir os judeus e cristãos, judeus e gentios, né? As duas casas de Israel, né? Então a besta ela vai ter autoridade global, né? Embora a gente sabe que o epicentro da grande tribulação seja Israel, mas a besta ela vai ter autoridade global, né? Então aqui está falando de um povo de Deus, né, vivendo na terra durante a grande tribulação. Então a besta ela mata os santos e ela ainda tem que reinar 42 meses, né? Por isso que as duas testemunhas elas profetizam nos primeiros 1260 dias, ou seja, na primeira parte, na primeira metade, né, da grande tribulação, porque na segunda metade, né, a besta ela já começa a matar os santos. Daniel 7:22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então foi revelada a visão, né, para Daniel, mas não o tempo, né? Então entre a guerra contra os santos, né, e a vinda do ancião de dias há um período de 3 anos e meio, né, que corresponde exatamente que é a segunda metade da grande tribulação, né? Então o verso 21 está falando que da segunda metade da última semana, né? E quem que é o ancião de dias aqui? O ancião de dias é Cristo, né? Até que veio o ancião de dias, que é Cristo, né? E fez justiça aos santos, né? Então ele fez justiça, ou seja, essa palavra no hebraico ela significa tribunal, ou seja, veio um tribunal, né, e justificou os santos, né? Então chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, ou seja, depois de 3 anos e meio, né, muitos santos morrerão pela mão do chifre pequeno, né? Mas quando veio o ancião de dias, começa o reino, né? Então aqui está falando da ressurreição, ou seja, do cumprimento das 70 semanas de Daniel. 7:23 e 24 diz assim, ó. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Então, irmãos, a partir do versículo 23, o anjo vai explicar para Daniel, né, como que será esse quarto reino lá no futuro, né? Então, o chifre pequeno, irmãos, né, a gente vê aqui falando do chifre pequeno, né? Então, a gente percebe que isso não aconteceu durante o Império Romano, né? Os apóstolos, eles entendiam que tudo iria se concluir no quarto animal, no Império Romano. Mas Deus ele deu a cronologia, mas Deus não deu os tempos, né? Ou seja, Deus ele não fala da divisão do Império Romano no quarto animal, né? Mas a gente vê que lá no sonho de Nabucodonosor, né, nas pernas da estátua, tem a divisão, né? Aqui na visão de Daniel, ele não fala da divisão do Império Romano, mas fala lá no sonho de Nabucodonosor, né? Então, daquele mesmo reino está falando o quê? Das pernas do Império Romano. Os 10 chifres, eles correspondem aqui aos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, né? Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Então aqui está falando o quê? Do surgimento do anticristo, né? Tempo, tempos e metade de um tempo é a mesma coisa que 42 meses, é a mesma coisa que 3 anos e meio, é a mesma coisa que 1.240 dias. Então está falando aqui de um tempo de autoridade da besta, que vai ser por 42 meses, ou seja, na segunda metade da grande tribulação. Terminado esse tempo, o que que acontece? Ele perde a autoridade, né? Então aqui está falando que o anticristo é aquele que muda os tempos e a lei, né? Está falando aqui do chifre pequeno que vai fazer tudo isso. Então, irmãos, aqui em Daniel 7, Deus acrescenta a questão dos 3 anos e meio, né? Mas Daniel, ele não sabia que 3 anos e meio era esse, né? Daniel, ele não tinha assim, um ponto de partida, né? Por isso que ele não entendeu toda a visão. Mudar os tempos é a lei, né? Hoje, por exemplo, nós temos o calendário com nomes pagãos, né? Nós temos nomes pagãos para os planetas, né? Então, mudar a lei, irmãos, a gente vai ver no capítulo 8 que aponta para Antíoco Epífanes, né? Nós veremos no capítulo 8 que Antíoco Epífanes, ele sacrificou porcos no altar, ele profanou o santuário de Deus. Então, a besta, ela vai sair atrás, né? Lá em Apocalipse fala, Apocalipse 12, que a besta, ela vai sair atrás da descendência da mulher, né? Aí, como Deus vai levar a mulher para o deserto, né? A outra parte do povo, ou seja, a outra parte da mulher, vai ser perseguida, né? Por quanto tempo que a mulher vai perseguida? Vai ser perseguida? Tempo de metade de um tempo, né? 3 anos e meio. Daniel 7:26 diz assim, ó, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Eles quem, irmãos? Eles tirarão o seu domínio. Eles quem? Os santos, né? Então vai tirar o domínio. Vai tirar o domínio de quem? Da besta e do falso profeta, né? Aqui então o versículo está dizendo que vai ser estabelecido um juízo. Ou seja, tem um tribunal, né, aqui antes do milênio que vai julgar o que? A besta e o falso profeta, né? Onde será tirado o que? O domínio da besta e do falso profeta, né? Onde eles serão lançados onde? No lago de fogo e enxofre, né? Então vai haver um tribunal, vai haver um julgamento, né? Eles não vão ser simplesmente assim lançados no lago de fogo e enxofre. Vai haver um tribunal, um julgamento, e desse julgamento, né, a decisão será que eles serão lançados, né? A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Daniel 7:27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então o Filho do Homem, né, ele assumirá o trono, né, Cristo, e governará durante o que? O reino milenar, né? Depois do julgamento e da condenação da besta e do falso profeta, o reino será dado ao que? Ao povo dos santos, né, aos santos eleitos, né? Então a gente sabe que isso aqui é uma das promessas, né, que Cristo fala às 7 igrejas, né? Todos os domínios o servirão, ou seja, se todos os domínios o servirão, é porque alguém vai ser regido, né? Por quê? Porque restarão nações, né? Nem todos, nem todas as nações, nem todas as pessoas colocarão a marca da besta. Essas nações que não colocarão a marca da besta, essas nações elas terão que obedecer o povo santo, né? Porém, essas nações elas não serão glorificadas, mas elas serão regidas, né? Por isso que a palavra de Deus diz aqui que todos os domínios o servirão, ou seja, as nações que restam, elas vão servir, né, o povo santo, os eleitos de Deus. Daniel 7:28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Aqui está mostrando a reação de Daniel, né, depois que o anjo explicou a visão, né? Então, a palavra de Deus diz que Daniel guardou no coração, né, ou seja, ele ficou meditando em tudo aquilo que o anjo falou para ele, né? Daniel ele não entendeu toda a visão, né? Porque muita coisa ainda continuava misteriosa. Por isso que a palavra de Deus diz aqui que ele ficou perturbado, né? Então, irmãos, vamos fazer assim um resumo, uma conclusão de tudo isso aqui que a gente falou até agora, né? Então, em Daniel 7, foi mostrado para Daniel os 4 reinos, né? Leão,
o urso, o leopardo e a besta fera. Vamos comparar com Daniel 2? Em Daniel 2 aparecem os mesmos reinos, né? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Os pés é o reino final, né? Lá na estátua, né? É barro mais ferro, né? Então, em Daniel 2, mostra o que? A vitória de Cristo, mas não mostra o chifre pequeno fazendo guerra aos santos, né? Então, percebe a diferença, né? Lá mostra a vitória de Cristo em Daniel 2, mas não mostra o chifre pequeno fazendo guerra aos santos, né? Agora, em Daniel 7, Deus muda as figuras e dá mais detalhes, né? Então, o chifre pequeno que se levanta entre os 10 chifres, ele faz guerra aos santos. Mas lá em Daniel 2, a gente vê o que? As duas pernas de ferro, né? Que representam o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então, a gente sabe que no ano 476, né? A perna esquerda ela caiu, né? No ano 476 depois de Cristo, né? A perna esquerda caiu. O Império Ocidental, né? Que corresponde, né? A perna esquerda corresponde ao Império Ocidental, né? No ano 476 foi a época que deu início à Idade Média, né? Então, nesse período, nós temos a queda do Império Romano do Ocidente com a morte de Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano. E nessa ocasião, então, os bárbaros eles invadem o Império. Aí, no outro lado, né, Constantino ele expandiu o Império Oriental, né, a perna direita. Ele conquistou uma cidade e deu o nome dessa cidade de Constantinopla, desculpa, capital do Império Bizantino, né? No ano de 1453, ocorre a queda de Constantinopla, que significou a destruição final do Império Romano do Oriente, e estabeleceu-se o Império Otomano, né? Os turcos eles conquistam a perna direita, criam o Império Otomano. Então, irmãos, da perna direita vai sair os islâmicos e da perna esquerda vai sair os reinos do Ocidente. Então, irmãos, em Daniel 7, né, os quatro animais, leão, urso, leopardo e a besta, né, mostram esses quatro animais. No tempo da besta, com 10 chifres, é o tempo do fim, né? Então ele não profetiza, então percebe, irmão, que Daniel 7 ele não profetiza o quinto reino, e nem na estátua e nem nos animais, né? Por isso que muitas pessoas acham, né, que ainda nós estamos na era de Roma, né? Eles acham que os 10 reis vêm de Roma, mas de acordo com o Apocalipse, então por isso que tem que somar o livro de Daniel com o livro de Apocalipse, né? Então, mas de acordo com o Apocalipse, o Império Romano ele vai ser o sexto reino, né? A cabeça do quarto animal vai ser o sétimo reino. Então a gente tem que somar com o Apocalipse, né? Vamos ver aqui Apocalipse 17, versículo 9, que diz, ó. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então, irmãos, aqui, Apocalipse, é que vai acontecer a revelação das 7 cabeças da besta. Então, essa sabedoria, ela ensina o quê? A entender quais são as 7 cabeças da besta, né? Então, por que é a sabedoria, né? Por quê? Porque é preciso olhar para toda a palavra de Deus, né? É preciso olhar para todos os profetas e é preciso também olhar para a história geral para a gente compreender, né? Então, as 7 cabeças, né? Aqui a palavra de Deus está dizendo que são 7 montes. Não quer dizer que são 7 colinas, né? Porque montes, profeticamente, são reis, né? Ezequiel, ele profetiza contra os montes, né? E montes não caem, mas os reis caem. Lá em Ezequiel 35, versículos 2 e 3, diz assim, ó. Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti e te farei desolação e espanto, né? Então, irmãos, lá em Apocalipse 13, né, a besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Já no Apocalipse 17, o Apocalipse 17 está explicando as 7 cabeças, né? Apocalipse 17:10 diz assim, ó, são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. Quando vier, deve permanecer pouco tempo.
Então, os sete reis, mano, eles não são os imperadores de Roma, né? Mas na realidade são os reinos que se levantarão contra o povo de Deus e serão revividos no futuro, né? Então, o Império Romano, ele é o ponto de partida para poder calcular tudo, né? Por quê? Porque a profecia está sendo dada no Império Romano, mas o Império Romano é o sexto reino. Então, nós temos que contar desde o Egito, né? As sete cabeças são impérios que se colocaram contra o povo de Deus, né? O primeiro império é o egípcio, o segundo império é a Síria, o terceiro império é a Babilônia, o quarto império é a Pérsia, né? O quinto império é a Grécia, o sexto é o Império Romano, né? Que depois foi conquistado pelo Império Otomano, e o sétimo império é o império que tem 10 reis. Aí depois vem o oitavo rei, né? E esse oitavo rei também será chamado de príncipe. Então, irmãos, as sete cabeças, elas são sete reis, né? Um existe, né? Que é o Império Romano. O outro ainda não veio, né? Então, se a gente contar de Roma para trás, nós temos o quê? Seis impérios, ó. Grécia, Pérsia, Assíria, Babilônia e Egito. Seis impérios. A sétima cabeça ainda não chegou, né? Quando ela chegar, vai durar pouco tempo, né? Então, o oitavo rei, ele procede da sétima cabeça, né? Então ele está vindo o quê? Ele está vindo pequeno, né? Mas ele vai crescer, né? Então não dá para saber, irmãos, quais serão as três nações, né? Que eu falei que quando o anticristo ele surgir, ele vai fazer guerra contra três nações, né? Não dá para saber quais serão as três nações que serão quebradas, quais os chifres que serão quebrados, né? Então nós temos que juntar então Apocalipse com Daniel. Em Apocalipse Deus está contando o Egito e a Síria, né? Está contando os dois, né? Apocalipse 17:11 diz assim, ó: a besta que era e já não é também o oitavo rei e é do sete, e vai-se para a perdição. Então o oitavo rei é a besta que viste, né? Era e já não é. A besta tem sete cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres, eles têm de estar em uma das cabeças. Qual cabeça? Na sétima cabeça. Então, da sétima cabeça se levanta o oitavo rei, que é o chifre pequeno, que vai aparecer no futuro, e que se levanta dentre os 10 chifres. O oitavo rei ele domina sobre a sétima cabeça, que tem os 10 chifres. E a imagem da estátua de Nabucodonosor, ela representa o oitavo rei, né? Por isso, irmãos, que lá em Daniel 2 diz que a pedra ela bate na estátua, né? E tudo se transforma em pó. Então, Apocalipse 17:12 diz assim, ó: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora juntamente com a besta. Então aqui está explicando, né, o sétimo reino. 10 chifres são iguais a 10 reis que ainda não receberam o reino. Eles vão receber o reino por uma hora, 3 anos e meio, ou seja, por pouco tempo, né? Que 10 chifres são esses? São os 10 chifres que estão na besta de Apocalipse 13. Então lá diz que tem 10 diademas sobre os 10 chifres. Ou seja, receberão autoridade juntamente com a besta, ou seja, com o oitavo rei, né? Então, irmãos, os 10 chifres de Daniel 7 são os mesmos de Apocalipse 13, né? Lá em Apocalipse 12, o dragão ele tem 7 coroas, uma em cada cabeça, mostrando o quê? Que Satanás ele está reinando sobre os reinos deste mundo. São os 7 impérios que vão governar o mundo. Então percebe que Satanás ele vem governando desde o Egito, né? Ele vem governando desde o Egito até os nossos tempos, né? E vai governar ainda no futuro. Então o dragão, por isso que fala que no Apocalipse 12 que o dragão tem 7 coroas, uma em cada cabeça. Agora, em Apocalipse 13, nós temos o quê? 7 cabeças. Só que as coroas estão sobre os 10 chifres, né? Mostrando o quê? Que nesse instante, quem vai reinar são os 10 chifres. E lá em Apocalipse 17 diz que esses 10 chifres recebem poder como rei junto com a besta por uma hora, né? Então aqui está nos mostrando o quê? Que ainda não chegou o tempo, né, dos 10 chifres reinarem. Então, irmãos, as pessoas às vezes elas confundem, né? Por quê? Porque Daniel apresenta 2 chifres pequenos, né? Que são os mesmos, né? Não são dois chifres diferentes, né?
O chifre pequeno do capítulo 7 está mostrando o tempo em que ele vai surgir, né? Então mostra o final, o tempo final dos 10 dedos, e no meio desses 10 vai se levantar o chifre pequeno. Já no capítulo 8, né, que nós vamos estudar, mostra que é a região em que ele vai surgir, né? Aí vai falar do antigo Epífanes, que era Seleucida, que está onde? No norte de Israel, né? Então, o chifre pequeno de Daniel 8, ele está mostrando que é a região em que o anticristo vai surgir, né? Ele vai surgir onde? Do norte de Israel, apontando para Antigo Epífanes, que era Seleucida, né? Então vamos ver aqui, irmãos, Oséias, né? 13, vamos ver o que que Oséias fala para a gente. Oséias 13, de 1 até 9, né? Vamos fazer a leitura aqui. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento. Todos obra de artífices, os quais dizem: os homens que sacrificam beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa como o ferrolho, que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção de seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Como ursa roubada de seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Então, irmãos, o profeta Oséias aqui ele está sendo usado por Deus para dizer que ele tirou o povo do Egito, né? Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? O povo de Deus foi se afastando dele. E Deus está dizendo que ele seria para o povo de Israel como um leão, como um leopardo, como a ursa e como as feras do campo, né? Então percebe que Oséias está citando aqui os 4 animais, né? Mostrando o quê? Que eles são juízos de Deus para o povo de Israel. Amém, irmãos? Para o povo em geral, né? Para, no contexto aqui, para o povo de Israel. Amém, irmãos? Então aqui a gente finaliza o estudo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? O estudo da palavra do Senhor. Caso, né, os irmãos tenham alguma dúvida, né? Peço aí que deixem registrado aí nos comentários, né? Que vai tentar ajudar os irmãos, né? Eu peço que se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, né, seu joinha. Caso você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? E obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, né? E aguardem as postagens dos próximos vídeos e fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Pode ser.